Vou passar a palavra à professora Antónia Fialho Conde. A professora Antónia Conde é professora auxiliar com agregação no Departamento de História da Universidade de Évora. É membro integrado do CIDEUS, onde coordena o Grupo de Investigação 2, Patrimónios, Literacias e Diversidade Cultural. Os seus interesses de investigação situam-se, entre outros, na história de Portugal, do período moderno, no património histórico, cultural e na cultura material. Domínios onde tem vindo a publicar inúmeros trabalhos, a dirigir e a colaborar em projetos de investigação financiados a nível nacional e internacional, bem como participado em orientação de teses e dissertações. É atualmente diretora do mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural da Universidade de Évora. Dou a palavra, professora. Muito obrigada, Patrícia, pela sua apresentação. Bom dia a todos os que nos escutam. Eu vou falar em português, vou tentar não falar muito rapidamente para que me percebam. Pode ser assim? Para não tentar o portunhol, certo? Então, depois eu vou fazer aqui a partilha de ecrã. Pronto, então depois destas duas interessantíssimas comunicações que me antecederam, vamos andar um pouco no tempo histórico e passamos agora para o período moderno e muito particularmente para uma questão que me apaixona, que tem a ver precisamente com a questão da transferência de saberes e do conhecimento, em termos também daquilo que poderíamos chamar um início ou um princípio da globalização. E como é que isso acontece quando começamos a falar no período moderno. Portanto, nós sabemos da importância que a descoberta da imprensa teve precisamente para a partilha dos livros e que os livros, particularmente até esta altura, eram um bem raro e caro, e como a imprensa veio assegurar precisamente essa circulação do saber. E o que nós pretendemos também analisar e refletir convosco aqui é até que ponto é que esses livros e essas formas de comunicação não conheceram efetivamente fronteiras, e vamos analisar o caso concreto entre Portugal e Espanha, e muito particularmente a região do Sul. Temos que os primeiros livros que foram impressos têm uma designação muito particular, que são os incunábula, ou os incunábulos, que são os livros impressos ao longo de todo o século XV e que conheceram várias versões. Portugal não teve muitas edições, como iremos ver a seguir. Há estudos feitos, por exemplo, para algumas coleções, nomeadamente em bibliotecas inglesas, que nos dizem que os incunábula, em termos de linguagem, os mais impressos continuavam a ser em latim, mas e que encontramos uma parte muito residual, por exemplo, em português, ou naquilo que é também aqui identificado como o catalão, embora o espanhol fosse já mais significativo. Estou a referir-me apenas à coleção existente na British Library. Também, por região, o número de incunábulos impressos tem na zona da Itália e da Alemanha e Áustria, digamos, um grande peso. A Espanha ainda consegue ter uma percentagem muito significativa, com 3,5%, Portugal com uma percentagem mais residual. Mas ainda assim, o que nos prendeu muito particularmente a nossa atenção
é que impressos em Portugal com estas características, temos cerca de 1900 edições, sendo que em Évora temos uma coleção que ronda os 600 incunábulos. Desses 600 incunábulos, a maior parte das edições são de cidades italianas, nomeadamente Veneza e Roma, a que se seguem depois as francesas, como Paris e Lyon. Portanto, não deixa, porém, de ser interessante notar que a região da Alemanha também tem aqui presença significativa nas coleções da Biblioteca Pública de Évora. Edições portuguesas nesta mesma coleção são apenas 6, sendo 5 de Lisboa e uma edição de Leiria. Um dado que me pareceu relevante partilhar convosco tem a ver precisamente com esta relação com a Espanha. É que de Espanha temos aqui vários incunábulos, nomeadamente de Salamanca e Sevilha, que são as cidades que são aqui mais representadas em Évora, a que se seguem depois Burgos e Barcelona, cada uma delas com 6 edições, depois Toledo, Zamora e Saragossa, com 2, e por fim Pamplona, Valladolid, Granada, Plasência, Valência e Mondoñedo, cada uma destas com apenas uma edição. Portanto, temos que dos cerca de 600 incunábulos que fazem parte da Biblioteca Pública de Évora, como eu citava há pouco, 10 destes títulos, um deles com 2 volumes, a que correspondem cerca de 13 exemplares, foram precisamente impressos em Sevilha, e é aqui, na cidade de Sevilha, dada a sua intensa atividade do ponto de vista cultural e uma intensa relação que sempre foi desenvolvida com Portugal, e lembro-vos aqui um encontro recente que tivemos, que foi o Sevilha Lusa, aliás, com vetores de análise muito interessantes que trabalharam as questões, nomeadamente da história da arte, questões que versaram também a arquitetura, a literatura e a história propriamente dita, e que foram um sucesso, e que são iniciativas destas que devemos continuar naturalmente a incentivar, e é também por isso que aqui estamos. Destes 10 títulos, dizia eu, impressos em Sevilha, uma cidade com uma intensa atividade em termos de tipografias e de impressores, podemos ver que a presença de alemães, e vejam aqui a origem pelos nomes, era também ela muito significativa. Estes livros que foram impressos em Sevilha, e falo apenas dos tais incunábulos, portanto, os livros impressos até ao ano de 1500, que são maioritariamente de temática religiosa, em número de 6. Para terem uma ideia de que livros eram esses, portanto, eles fazem hoje parte, têm aqui as cotas desses livros, fazem parte da Biblioteca Pública de Évora. Aqui temos o nome dos impressores, aqui o título da obra, aqui precisamente os autores, vejam aqui o Raimundo Lulo, como tinha já uma importância muito interessante, e não podia deixar de nomear também a questão das marcas de posse, ou seja, por onde é que estes livros andaram antes precisamente de terem chegado até à Biblioteca Pública de Évora.
Algumas imagens que contêm esses incunábulos, também estas marcas em termos de colophon, que são sempre extremamente importantes por causa da marca dos impressores, e vejam a data, 1491. Ou ainda o Regimento de los Príncipes, que é uma obra com características eminentemente de formação, de pedagogia, que tem a ver com conteúdos também morais, digamos assim. E este Lux Bella, também impresso em Sevilha, e que tem a particularidade de ser um livro que era dedicado à música. Ora bem, se os incunábulos são muito significativos na Biblioteca Pública de Évora, posso dizer-vos com segurança que a maior parte dos livros com origem de impressores radicados em Sevilha são os reservados do século XVI, constituem o maior número de obras, e aqui podem ver precisamente os títulos, aqui a quem é que eles foram dedicados, as respectivas cotas e as tais marcas de posse para o estudo dessa mesma circulação do saber. Continuamos com os reservados. Este aqui assinalámo-lo com um particular, com uma cor particular, porque ele é nada mais nada menos que o reservado número 1 da Biblioteca Pública de Évora, e que foi uma oferta do arcebispo Dom Teotónio de Bragança à comunidade cartusiana. Portanto, ele é extremamente importante porque marca precisamente esse elevado número de reservados que a Biblioteca Pública de Évora tem. Podíamos continuar, e aliás a relação está toda feita precisamente aqui. Estes a uma cor distinta, mais uma vez aqueles que me parecem mais interessantes de assinalar, porque esta obra de Tomás Kempis, ou Tomás de Kempis, é, digamos, o Contemptus Mundi, é uma obra quase que obrigatória nas bibliotecas, nomeadamente nas bibliotecas conventuais. Portanto, era um livro de uma grande circulação e que, estamos certos, que o seu impressor em Sevilha, Sebastián Trujillo, certamente trabalhou muito em várias edições deste Contemptus Mundi. Reparem como essas edições se prolongam até ao século XVIII, algumas delas mesmo em que é muito difícil encontrarmos a respectiva data, pertencendo, neste caso já, como aqui neste diapositivo, ao chamado Fundo Manizola, ou seja, a um fundo que pertence a uma doação particular do Visconde da Manizola para a Biblioteca Pública de Évora, e que qualquer investigador, seja ele arqueólogo, arquiteto, historiador, deve obrigatoriamente consultar na Biblioteca Pública de Évora, dada precisamente a riqueza e a originalidade deste fundo, do Fundo Manizola. Não esquecer, pedir sempre, solicitar para ver a listagem deste fundo que nos dá precisamente surpresas muito interessantes, e que, como veem, tem logo na própria cota a referência reservado Manizola, precisamente para identificar com o seu fundo. Eu tenho aqui um quadro genérico feito com os impressores e com aqueles que foram
mais significativos que estão também a negrito, portanto, que estão aqui sublinhado em termos das suas obras, e podemos ver que há um total de 23 impressores sevilhanos, repito, 23, e como puderam também ver, espero eu, que tenha sido perceptível pelos nomes, estes 23 impressores de Sevilha não quer significar que fossem todos originários de Sevilha. Aliás, podem ver aqui Juan Varela de Salamanca. Portanto, também os próprios impressores, no período que nós estamos a falar, circulavam entre as cidades, não apenas daquilo que é hoje o território espanhol, como o território ibérico. Portanto, havia essa circulação de saberes e de impressores. Vejam aqui também um total, 39 mais 3, porque trata-se de edições que são repetidas destes editores e que fazem parte hoje da nossa rica coleção. Não poderia deixar de citar também que Évora em si foi uma cidade que conheceu numerosos impressores, talvez o mais famoso de todos, André de Burgos, que começou precisamente a sua carreira como impressor de Sevilha, ou melhor, em Sevilha. Reparem que o nome dele indica também as suas origens, André de Burgos, e que iniciou esta sua presença em Évora desde cedo, quase que muito a par com a fundação da própria Universidade de Évora, que viu a sua atividade ser seguida pela viúva, que viria, aliás, a imprimir uma obra de Santa Teresa de Ávila, e pelos filhos Cristóvão e Martim de Burgos. Ele editou em Évora 43 obras e, por convite do cardeal Dom Henrique, vai identificar-se como seu impressor e como cavaleiro da sua casa. É também curioso que tanto André de Burgos como sua mulher e filhos imprimiram tanto em português como em espanhol. Aliás, é bom nós notarmos isto, que existe um grande número de obras, como é natural, aliás, entre finais do século XVI e ao longo de todo o século XVII, que são impressas em espanhol, embora o tenham sido em território português. Lembremos-nos, naturalmente, das questões da monarquia compósita, da monarquia dual, da União Ibérica, como queiram, em termos também da própria percepção em termos de teoria histórica. Também Manuel de Lira, outro dos impressores de Évora, era de origem castelhana. Ele imprimiu mais de 50 obras, não apenas em Évora, mas também em Lisboa e em Burgos. E depois este Kronberger, que era pai de João Kronberger, que, como vimos, tinha ele também oficina em Sevilha. Portanto, eu gostava de terminar esta minha breve reflexão partilhando convosco, sobretudo, este pensamento retirado do padre Rafael Blutot e do seu vocabulário português e latino. Como é que ele define livros? A que é que ele chama livros? Para ele, os livros são mestres mudos, fiéis conselheiros e mortos viventes. Portanto, que sendo uma coisa já morta, passada, continuam vivos. Eles são partos do entendimento. Portanto, é uma coisa que o próprio entendimento faz nascer.
são intérpretes da vontade e são tesoureiros da memória. São um fruto de discretos trabalhos, penhores da imortalidade, testemunhas incorruptíveis dos anos e das idades e os depositários do nosso crédito. É por isso que, a meu ver, nós devemos acreditar na importância da história do livro e no valor que essa mesma história pode trazer precisamente para a contribuição do entendimento entre as gentes, entre os povos, e nós entendermos que, ao fim e ao cabo, esta circulação de técnicas, esta circulação até de bibliotecas, foi de tal maneira importante no tempo histórico que vale a pena também tratá-la em termos e na perspectiva da não existência de fronteiras. E por aqui me fico, para não me alongar mais e para dar continuidade. Obrigada.